Pessoal, teve reunião do Conselho de Ética na Câmara dos Deputados nessa semana e, ao invés de votação, o que a gente viu foi discussão. Foi baixaria, foi briga, foi isso mesmo. A gente tinha uma votação no Conselho de Ética para tratar do arquivamento ou não do caso de André Janones, sobre as rachadinhas que ele teria feito com os funcionários do gabinete dele. Inclusive, isso foi uma exclusiva aqui do Portal Metrópolis, da coluna do Capelli, ele que divulgou, inclusive, o áudio sobre isso. Eu vou pedir para a produção soltar esse áudio, que na época, lá em 2019, quando ele estava negociando com a equipe dele, isso mesmo, negociando com a equipe dele, os funcionários dele, para devolver o dinheiro dos salários, para que ele pudesse recompor o que ele gastou na campanha como político. Como nós não vamos ser corruptos, nós não vamos aceitar cargo, hoje a Jane estava falando ali, eu conversei com ela umas 2 horas, falando sobre minha história de vida, meu perfil, ela pegou e falou que se eu manter essa postura, eles vão tentar me comprar, ou com dinheiro, ou com cargos em ministérios e tal. Eu falei para ela que nunca vão conseguir. Então, como a gente não vai ceder a essas coisas, e a gente precisa de dinheiro para fazer campanha, né? O que é a minha sugestão? E aí nós vamos decidir o valor entre nós, tá? Inclusive eu, isso é todos. E isso é legal, gente. Sim. Às vezes você confunde isso com aquilo que a gente vê na televisão, devolver salário. Devolver salário é você ficar lá na sua casa dormindo e me dar seu cartão, todo mês eu vou lá e saco e deixo só um salário lá para você. Isso é devolver salário. 2020 está aí. Eu pensei de a gente fazer uma vaquinha entre nós, aí nós vamos decidir se vai ser 50, 100, 200, se cada um dá proporcional ao salário, isso a gente decide entre nós. E a gente começar uma vaquinha já no primeiro mês de salário, para a gente poder disputar as eleições de 2020 com o básico, pelo menos. Muito justo. Né? O Alisson vai agora, isso é importante falar por motivo sim, porque normalmente os deputados, eles não precisam fazer isso, aqueles deputados fazem uma convencional, porque na eleição eles vão receber doação de empresas, de empreiteira, de empresários. E, primeiro, que ele não receberia. Segundo, que isso queima a imagem dele no trabalho que ele vai fazer nos 4 anos. Ah, você falou muito bonito, mas na última hora que a gente patrocinou foi a Vale. Quem a gente patrocinou foi um empresário, foi a empresa. Então isso não pode acontecer. E nós não vamos fazer nenhuma espécie de falcatrua, outra possibilidade também, com emenda, etc. Porque aí você tira dinheiro, que é outra coisa também. Que aí você chega no prefeito e fala, prefeito, eu vou te mandar 20 milhões para cá, 10% é meu, já cai 2 milhões na minha conta. A única forma legal de fazer isso, porque a campanha dele não é cara. Não vai ser cara. Em proporção às outras, não vai ser cara. A de vocês não vai. Vai ser o mesmo. Não vai ser cara. Então é a única forma dele ter dinheiro, que ele não pague do bolso, dele no final do ano passa um aperto, tem que fazer um empréstimo, porque ele está devendo, ele tem que recuperar. A única saída para ele fazer a próxima campanha dele sem ceder ao sistema. Vamos colocar assim. Se cada um der R$200 da minha conta, vai ter mais ou menos R$200 mil para a gente gastar nessa campanha. R$200. Então, esse áudio aí foi de 2019, André Janones falava a respeito de rachadinhas, então ele queria parte dos salários dos funcionários do gabinete dele para ele recompor o que ele perdeu enquanto político na cidade de Ituiutaba, lá em Minas Gerais, para poder concorrer à eleição de 2020. Joia, isso foi denunciado aqui pelo Portal Metrópolis. Aí isso estava sendo avaliado lá pelos deputados, pela Comissão de Ética dos Deputados, que acabaram por arquivar esse processo. Boulos, deputado Boulos, era o relator desse processo, ele que sugeriu o arquivamento e depois disso, de ler o seu relatório, houve ali várias brigas, várias discussões, inclusive o deputado Zé Trovão, que resolveu levantou a sua voz, acabou por defender o amigo Nicolas Ferreira, que foi ali insultado. Ele disse que havia sido agredido verbalmente pelo assessor do próprio Janones. Houve ali uma grande discussão. Eu vou pedir para a produção colocar o VT, as imagens, de como é que foi essa discussão naquele momento. Ladrão, vagabundo!
Gente, nesse dia, os assessores, os jornalistas, todas as pessoas que não eram parlamentares tiveram que deixar a sala da comissão, ficando então apenas os membros ali do Conselho de Ética por continuar ali na comissão. Janones teve que deixar também a sala da comissão, ele que foi escoltado ali pela Polícia Legislativa e teve que deixar a Câmara dos Deputados. Depois continuou então ali a reunião do Conselho de Ética, inclusive nesse dia Pablo Marçal estava visitando, Pablo Marçal, que é pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, estava visitando a Câmara dos Deputados, inclusive estava participando dessa reunião do Conselho de Ética. Ele que foi pego pela coluna do Igor Gadelha usando um bottom de um parlamentar. Ele foi questionado de por que estava usando um bottom de parlamentar. Ele disse que achava aquilo normal, que não sabia que aquilo era um problema. Ele foi alertado, então, pelo Igor Gadelha, aqui do Metrópolis, de que aquilo não era permitido. Ele, inclusive, foi alertado, também avisado lá pela Polícia Legislativa que aquilo não era permitido, teve que tirar o bottom, mas continuou lá no Congresso, continuou lá na Câmara, participando da reunião do Conselho de Ética que aconteceu tudo isso. Depois disso, a gente foi atrás para entender o que tinha acontecido. Eu falei com o deputado Zé Trovão, ele mandou um áudio. Vamos ouvir o áudio que ele mandou para a gente, como é que ele deu essa explicação. Trovão por cá, deixa eu te falar. O ocorrido da comissão ali de ética foi uma das coisas mais bizarras que eu já vi em toda a minha vida. Primeiro, um homem é réu, confesso, de ter feito não só o procedimento de rachadinha, mas também de ter cometido um crime eleitoral. 675 mil que ele fala ali, que ele tinha de dívida eleitoral, que provavelmente não estava nem declarado isso aí. Ele queria recuperar esse dinheiro. Segundo ponto, após todo esse entrave que nós tivemos, e mais uma vez o Congresso mostrou que é muito pequeno, porque isso apequenou de uma maneira ridícula o Congresso Nacional, dando a um cara réu confesso, a um criminoso que confessou o seu crime, a liberdade novamente. Deveria ter perdido o seu mandato. Não satisfeito com isso, o assessor do Nicolas Ferreira, o assessor do André Janones, enfrentou o Nicolas Ferreira, veio com palavras de baixo calão e praticamente chamando ele para briga. Eu não podia deixar isso acontecer, até mesmo porque eu acho isso muito injusto. E a gente tem que tratar vagabundo como merece ser tratado. Vagabundo tem que ser tratado da maneira que eu tratei eles. Porque a gente não pode mais admitir de maneira nenhuma que esse povo roube, cometa crimes e ainda saia impune e ainda vá para cima de outro parlamentar. E eles vão para cima do Nicolas Ferreira, que é meu amigo, porque eu acho que eles olham a estatura do Nicolas, acham que o Nicolas não tem capacidade de enfrentá-los. Mas dessa vez eu mostrei para eles que não é desse jeito que vai funcionar mais na Câmara dos Deputados. Aquele que faltar com respeito a qualquer parlamentar que seja dentro da Câmara terá o tratamento devido, porque a gente não pode mais aceitar que bandidos continuem saindo de dentro da Câmara, além de não ter a sua punição necessária, sendo mais uma vez impune tudo o que aconteceu, vivendo como se fossem donos do mundo. Alguns gostam de chutar pessoas comuns na Câmara, empurrar para o lado de fora, chute na bunda, outros gostam de xingar, e esses assessores já passou de todos os limites. Então, assim, um fato lamentável, acho que isso não é bom para a Câmara dos Deputados, não gostaria de ter que agir da maneira que eu agi, mas eu precisava, naquele momento, defender uma pessoa que tem integridade no seu mandato, na sua vida, que é o Nicolas Ferreira. O Brasil precisa enxergar a Câmara dos Deputados como um local muito perigoso. A Câmara dos Deputados se tornou um lugar muito perigoso. E eu digo por que é muito perigoso. Porque dentro da Câmara dos Deputados, o Brasil está todos os dias se afundando, perdendo toda a essência do que nós deveríamos estar ali para fazer, que é defender a nossa economia, defender os valores da família, defender um país forte sem corrupção. Voltamos aos tempos onde as grandes empresas jorravam dinheiro na mão daquele povo para fazer o que bem entende. E principalmente hoje voltamos a um descondenado que sentou de novo na cadeira presidencial com intenções muito piores do que as primeiras. Então, quero expressar aqui mais uma vez o meu sentimento de desagravo com a situação, mas eu mais uma vez reafirmo que quem na Câmara dos Deputados faltar com respeito a qualquer parlamentar terá uma ação minha da maneira que teve, porque eu não vou mais permitir que as pessoas passem por cima de outras pessoas. Se o respeito for mútuo, eu respeitarei. Se não houver respeito, serão tratados como bandidos e criminosos.
Bom, tá aí a fala do deputado Zé Trovão, que enviou esse áudio aí para mim hoje, ele que está lá em Rondonópolis, no Mato Grosso, num evento com caminhoneiros, ouvindo aí o pleito dos caminhoneiros. Para encerrar o café e para encerrar o assunto rachadinhas, só para vocês entenderem em que pé que tá. Esse assunto rachadinhas do Janones foi então arquivado no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, era relatado por Guilherme Boulos. De acordo com Boulos, esse caso tinha que ser arquivado porque foi anterior a 2023, anterior ao governo dele, anterior ao mandato dele na Câmara dos Deputados, ou seja, não tinha que estar nem sendo discutido ali. Mas esse caso continua tramitando lá no Supremo Tribunal Federal. Então, continua por lá, no Judiciário, no Legislativo, esse assunto está encerrado.